Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Embarquei no navio Santos Maru, no porto de Kobe, no dia 27 de setembro de 1931, rumo ao Brasil. Era dia do meu aniversário. 2 anos antes, meu irmão mais velho havia partido para o Brasil, acompanhado da mulher e de nossa irmã caçula. Ele pretendia enriquecer para se vingar de um senhor rico e escolhera o Brasil por ouvir comentários de que se ganhava muito dinheiro. Levei para casa o livro intitulado A Verdade da Vida. No dia seguinte, deixei o livro sobre a mesa do meu quarto e fui trabalhar. Quando voltei à tarde, o livro não estava lá. No jantar, meu irmão, que ainda deveria estar muito doente, surgiu com o livro na mão. Extraordinário livro, curou minha doença. Refletindo sobre isso, compreendeu que devido ao estado mental de vingança, ódio, aquela doença era produto desses sentimentos. Essa é uma breve passagem da história dos irmãos Matsuda, pioneiros na divulgação dos ensinamentos da Seicho-no-e no Brasil, presente no livro A Luz Avança Transpondo Fronteiras. Os pensamentos gerados pelo uso do dinheiro estão presentes em muitos estados mentais. Como lidar com nossos pensamentos e sentimentos relacionados ao dinheiro? É sobre isso que iremos tratar hoje. Olá, eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo. E esse é o podcast Vivências número 21, onde trataremos do tema educação financeira, Yara. Educação financeira é um assunto importantíssimo para a gente começar o ano. Eu vou falar para você
que eu acho que eu não fui muito educada financeiramente quando eu era criança, apesar de que meus pais sempre foram muito retos com essa questão. E quando a gente ouve o assunto à luz dos ensinamentos da Seitanoye, é muito mais legal. E tem convidado hoje. Tem convidado hoje, um convidado muito especial que eu vou deixar você fazer as boas-vindas do nosso convidado, Yara. Tá certo, é amigo de longa data mesmo. E eu vou ler aqui o cargo que ele ocupa aqui na Seitanoye, que é longo, tem nome e sobrenome. Superintendente de Coordenação Doutrinária para Iberoamérica e África Latina, preletor da sede internacional, Mário Gabriel França Silva. Bem-vindo, Gabriel, tudo bem? Tudo bem? É verdade, é muito longo, né? É longo, mas reflete o trabalho muito grandioso e expressivo, né, da Seitanoye na Iberoamérica e África Latina. O preletor está de parabéns, cuida de tantos países, não só aqui na América, né, mas também na África. Bom, muito obrigado pelo convite. Sinto muito honrado de estar aqui pela primeira vez neste programa. Obrigado a quem está nos ouvindo e quem nos está vendo também, né? Isso então, mesmo. O Vivência seria transmitido pelo YouTube e também pelo podcast. Exatamente. Aí, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Aprendi direitinho, né? Pessoal, muito obrigado. E vale dizer que os países da Iberoamérica e África Latina sempre nos mandam mensagens aqui no nosso podcast, né? A participação ativa, né, Yara? Participação super ativa, a gente sempre recebe deles os e-mails com os agradecimentos. Vamos começar essa conversa, porque é interessante a gente falar de educação financeira a partir de um ensinamento que fala da prosperidade como circulação infinita, né? E que a gente não está falando da prosperidade, muitas pessoas até confundem, né? Pensam na prosperidade como um ganho material. Então, esse conceito de prosperidade e de dinheiro, eles não são antagônicos? Vamos começar por aí? Bom, eu não diria antagônicos, eu diria que tanto que se completam. Porque, de fato, é correto dizer que a prosperidade em si não é aquilo que a gente tem como algo material, né? Mas ele se apresenta neste mundo também como um efeito colateral. E que efeito colateral é esse? Ele vem como um efeito colateral da nossa postura mental, inicialmente, né? E também do nosso conhecimento e certeza e fé do que é a verdadeira provisão infinita. A provisão infinita, ela não pertence ao campo mental, ele pertence ao campo divino. E é nesse estágio que a gente deve alcançar, é aí que a gente deve chegar. Nossa, e pensando assim, você, Mário Gabriel, sempre foi assim? Porque Mário Gabriel não nasceu no Brasil. Eu sou uruguaio, eu considero que a educação financeira na nossa família ela foi presente, até porque, para quem morava na periferia de Montevideo, tinha que ter bastante educação financeira, bastante trabalho, labuta, para poder ter equilíbrios nas suas economias e saldar, pelo menos, os custos mais básicos que são necessários para a nossa existência aqui terrena. Então, eu nasci no Uruguai, nasci, na realidade, numa cidade bem fronteiriça com o Brasil, chama Artigas, do outro lado é Quaraí, no Rio Grande do Sul, mas já com 6 anos eu fui morar em Montevideo, após o falecimento do meu pai, e morei por lá até meus 18 anos, né? Então, para ser sincero, eu tenho mais tempo de vida no Brasil do que no Uruguai, né? Mas eu conservo muito as minhas tradições, as minhas raízes, a família toda em parte, né? Porque agora já tem esposas, tem filhos, tem não netos meus, mas sobrinhos netos, né? Que fazem parte, todos são brasileiros. Mas nós conservamos bastante a nossa cultura, nossa tradição, nosso idioma, e também por força do próprio trabalho, das minhas tarefas dentro da Seitanoye, o espanhol, o idioma espanhol e a cultura, né, diversa, tão diversa que de tantos países da América Latina e de Europa, ela sempre está muito presente no meu cotidiano, no meu dia a dia.
Você fala que a educação financeira, por conta da situação, ela já nasce ali, ela está no berço da família. Mas, assim, o interesse, talvez, pelo assunto, de uma forma não da prática, mas Sim. talvez um estudo do assunto. Eu sempre me considerei uma pessoa bem organizada, né? E não que era, né? Mas eu me considerava, pelo menos. Eu procurava isso, né? O ser é outro detalhe, né? E eu sempre gostei de tratar as minhas economias de maneira também organizada. Mas eu tive um empurrão na minha vida, que foi justamente quando, junto com um parente meu, com um cunhado, nós tínhamos uma empresa, e essa empresa, ela, em determinado momento, começou a ter bastantes dívidas, né? E ao ponto que essa empresa, bom, enfim, hoje em dia ela não existe mais. Com o passar do tempo, eu compreendi que grande parte dos problemas que aconteceram eram por falta de conhecimento. Então, tanto conhecimento no lado mais, hoje, espiritual, da Seichonoye. Eu já era Seichonoye, tá? Mas, tenho que confessar, um pouco triste, né? Mas eu já era Seichonoye. Mas estava no meu início da Seichonoye. E também conhecimento prático, conhecimento técnico, de como administrar, como organizar. E isso foi um empurrão que aconteceu na minha vida para poder ter mais, tanto conhecimento espiritual sobre esse aspecto, também sobre conhecimento técnico de como administrar finanças. E aí, em algum momento, tem uma virada. Sim, em algum momento, bom, aí eu fui crescendo dentro do ensinamento da Seichonoye. Conhecer tecnicamente como a gente deve administrar os nossos recursos, eu considero muito importante, né? Eu sempre procurei, depois que comecei aí me graduei na área, fiz duas pós, na realidade, uma mais relacionada a negócios e outra relacionada a algo totalmente, entre aspas, diferente, que é mais relacionado à psicologia positiva, à neurociência, que isso foi mais uma procura de ter argumentos científicos para, de certa maneira, entender mais ou comprovar cientificamente aquilo que nós já sabemos, né? Como funciona. Bom, e então eu fui procurando esses conhecimentos para entender o porquê as coisas tinham acontecido assim, e de fato, não foi isso que fez com que as coisas melhorarem, né? O que fez com que as coisas melhorassem na minha vida foi aplicar o ensinamento da Seichonoye. É importante que se diga isso, porque por mais que a gente saiba como administrar, saiba como fazer os investimentos certos, saiba como tomar as decisões corretas, né? O que faz com que você se torne mais assertivo é deixar a vontade de Deus que se manifesta na sua vida. Mas para algumas pessoas é tão trabalhoso deixar a vontade de Deus operar. Exato, por isso que se você tiver organização nesse plano fenomênico, ele ajuda. Pode explicar um pouco melhor? Sim, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não sei, eu tenho tantas contas, eu gasto, eu não sei para onde vai o dinheiro. E se você pergunta, mas você coloca isso no papel? Não, eu não coloco isso no papel, né? Você sabe o que é prioridade na sua vida? Não, para mim uma prioridade é o primeiro que aparece. Então, se você precisa ajudar Deus, né? Então, por mais que você saiba que você tem capacidade infinita, que a provisão ela é ilimitada, mas se você trata os seus recursos de uma forma tão displicente, provavelmente você sempre vai sentir a falta disso, né? Então, é necessário que você conheça e aplique a lei divina, mas ao mesmo tempo essa lei divina jamais ela se manifesta num ambiente, num lar, numa pessoa desorganizada, né? Onde não tem prioridades. Ter prioridades significa também você saber fazer escolhas, né? Nós temos muitas prioridades, mas dentro das prioridades você precisa ter sabedoria necessária e suficiente para fazer as escolhas certas naquele momento. Isso não significa que você não seja capaz de melhorar as suas condições econômicas ou alcançar os seus objetivos, os seus propósitos.
Mas é importantíssimo você ter uma educação econômica ou educação financeira, onde você coloca isso no papel. Eu necessito disso. Eu sou uma pessoa que tudo escrevo, né? Eu anoto tudo, né? Às vezes eu mostro para o pessoal da Centuria como eu faço, mas é o meu método, né? Cada um tem o seu método. Eu escrevo tudo, eu tenho caderno para várias coisas. Esse caderno para tal coisa, isso aqui para meu trabalho, isso aqui para os estudos fora da Seitonoye, que também eu faço, isso aqui para a Seitonoye, né? Eu tenho meu controle financeiro, que hoje já não é mais no papel, mas eu tenho no meu notebook, eu tenho no meu computador, e tudo eu anoto. Parece uma coisa um tanto neurótica, né? Algumas pessoas podem até pensar, mas se você não sabe aonde você está investindo os seus recursos, você não saberá se está fazendo as decisões certas, tomando as decisões certas. Então, eu considero que ter uma boa organização, uma bom educação financeira, ou educação econômica, isso te possibilita ter mais equilíbrio mental, mais tranquilidade, você vai identificar onde está indo, né, o ralo por onde está indo meus recursos e corrigir aquilo que seja necessário ser corrigido. Então, às vezes dói, né, porque são hábitos, são costumes, tem pessoas que sentem uma necessidade, bom, aí já vem algumas questões mentais, extrema de estar sempre gastando, sempre comprando, talvez isso faz com que elas se sintam melhores, mas na realidade não é. Na realidade, é para disfarçar alguma carência, alguma frustração, algum trauma antigo que está lá guardadinho, e ela sente essa necessidade, mas vive num mundo de aparências, não vive num mundo tal qual é. Não sei se ficou mais ou menos claro por aí, né? Tem muitos exemplos e muitas reflexões aí para o povo que está acompanhando a gente, para começar a pensar nesse primeiro momento que a gente está analisando e conhecendo um pouco o assunto dessa perspectiva, porque o pessoal que acompanha a Seitonoye, a gente sempre fala, é difícil a gente falar dessa questão muito mais da educação financeira. A gente fala bem desse eixo mental, do eixo da prática, sim, mas você já deixou bem claro, né, Gabriel? A ideia é associar as duas coisas, tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Eu volto a citar, eu desconheço pessoas de sucesso que não tem disciplina no seu cotidiano. Então, é importante você dar valor ao seu tempo, todos nós, na maneira como nós medimos o tempo é igual para todos, ele tem 24 horas. A diferença está em como você utiliza o seu tempo, essas 24 horas. Então, se eu quero um ganho na minha vida, se eu quero mudar a minha condição, independente de qual for, se for econômica, ou de saúde, ou de harmonia, viver uma vida com mais qualidade de vida, é importante que eu saiba que essa situação ela é fruto de práticas do passado e do presente. Se eu quero dar um ganho, se eu quero dar um salto, também é importante eu saber que futuro sempre será futuro. Então, o mais importante é como eu trabalho com o meu dia a dia hoje. Então, eu tinha, né, o hábito, mas esse hábito já se tornou bastante natural, por isso que eu falei eu tinha, mas eu desenvolvi um hábito de sempre imaginar uma balança, né, mental, o que vale mais a pena, né? O que vale mais a pena? Está me faltando mais convicção? Está me faltando mais espiritualidade? O que vale mais a pena para que eu possa manifestar um estado de felicidade? Vale a pena acordar um pouco mais cedo? Bom, dependendo do valor que você dá à felicidade, eu acredito que sim. Se o seu valor ele não é tão grande, aí entra a preguiça. Não, é muito cansativo. Agora, se eu dou um valor verdadeiro a ser feliz, ou mudar essa condição que me encontro no momento, eu vou acordar mais cedo. Se é necessário virar a noite orando, eu vou virar a noite orando. Se é necessário, depois do trabalho, ir lá e fazer um curso na faculdade, onde for, eu vou fazer isso. Se eu quero crescer profissionalmente, eu percebo que para crescer profissionalmente eu necessito uma melhor qualificação. Se eu dou valor a isso, eu vou fazer e não vai doer. Pelo contrário, isso vai me dar uma sensação de felicidade. Há um conceito, Yara e Milton, bastante equivocado, que as pessoas pensam assim: se eu prosperar, eu serei feliz, né? Se eu me casar com aquela pessoa, eu serei feliz. Se eu ingressar naquela faculdade, ou empresa, ou o que for, eu serei feliz. Se o meu esposo, a minha esposa, meu filho mudarem, aí eu serei feliz. É um erro
tremendo. Se você que está nos assistindo, que nos está ouvindo, pensa assim, pare um pouquinho. Eu convido você a parar um pouco, reflexionar. Isso, você está totalmente equivocado se você pensa assim. Felicidade não é um fim do processo. A felicidade não é porque agora que eu tive uma ascensão no trabalho, agora eu sou feliz. Ou se eu ganhar X quantidade de dinheiro, eu serei feliz. Você nunca será feliz se você coloca a felicidade como um fim de um processo. A felicidade é um estado de vida. Sem dúvida alguma que pessoas mais felizes, da maneira como estão, da maneira como a vida se apresenta para elas têm muito mais chances de alcançar ou de fazer essa transformação, essa mudança na sua vida. Agora, se a pessoa já não é feliz, essa transformação dói, às vezes, por tanta dor, né, ela acaba desistindo, ela acaba se convencendo que é de tudo difícil para ela, que as coisas não acontecem. É como se você se olhar no espelho, não gosta do seu penteado, e em vez de mudar o penteado aqui na sua cabeça, né, você tenta mudar aquilo que está sendo refletido naquele espelho. Né? O que vai acontecer? Você vai se esforçar, você vai tentar, você não vai conseguir. Com o passar do tempo, você vai acreditar que nada de bom acontece na sua vida ou que você não tem capacidade. Lamentavelmente, muitos ficam por aí. Alguns vão perceber que, na realidade, para eu mudar o reflexo, eu tenho que mudar primeiro arrumar o meu penteado para que eu veja o reflexo aí no espelho transformado ou da maneira que eu quero. E é assim na nossa vida. Se você quer uma grande mudança, grandes mudanças você vai ter que fazer. E para isso é necessário, às vezes, você criar estratégias. E criar estratégia é você fazer diferente. Porque se a estratégia for a mesma, já não é uma estratégia. Mas se você quer mudar o lugar para onde você vai chegar e vai fazer da mesma forma, não tem como, né? Tem gente que fala assim, mas é tão chato anotar, organizar, definir o que é prioridade daquilo que não é prioridade, isso me cansa, isso... Bom, mas da forma como você está trazendo, toda essa questão do planejamento, de reorganizar, ele traz reflexões profundas até no próprio ser, do próprio indivíduo, de autoconhecimento, né? De identificar onde tem possíveis vazamentos de dinheiro como potenciais carências, né? Olha, Milton, eu considero isso que você está falando, de fato, super importante. Porque imaginemos alguém que quer algo, inclusive que seja algo material. A gente sabe que o material não é o real, que o material é fenômeno, que é aquilo que eu capto com sentidos físicos, que um dia nada disso eu vou conseguir levar. Mas imaginemos com alguém que quer, de fato, fazer uma transformação na sua vida, que está cansado de viver uma vida economicamente desfavorável, passando por tantas frustrações, e ele quer melhorar. Ele quer comprar uma casa própria, ele quer comprar um carro, ele quer algo, de fato, algo bem material. E ele consegue. Né? Só que nesse caminhar de conseguir, ele vai ter que acreditar nele, ele vai ter que desenvolver autoconfiança. Muitos vão ter que ir para o lado aí de Deus, de algo que possa lhe aumentar a sua autoconfiança. E outro parênteses aqui, tá, gente? Se você fala que acredita em Deus e não acredita em você, esse Deus que você acredita não existe. Desculpa falar assim, mas não existe. Sim. Porque se você acredita em Deus e você é filho de Deus, automaticamente isso tem que desenvolver em você um sentimento de autoconfiança. Ou talvez você desenhe um Deus ou utilize um Deus como uma muleta, como algo que vai te tirar dos momentos mais difíceis na sua vida, mas você ainda não se desenvolveu ou não ampliou a sua consciência. Conscientizar-se, ou conscientização, é você ter certeza em algo. Por que as pessoas falam tanto de uma maneira negativa? É porque elas se conscientizaram que esse mundo é um desastre, né? Que somente acontecem coisas ruins. Para você fazer essa mudança, requer esforço. Então, imaginemos, de novo, né, essa pessoa que busca um bem material ou busca uma transformação, que para ele é um grande esforço. E nesse transcurso de tempo, ele aumenta a sua
convicção, ele acredita em si, ele se torna mais disciplinado, ele se torna mais organizado nas suas finanças, ele deixa talvez, né, olha, antes eu ia no restaurante 5 vezes por mês, agora eu vou em 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, porque aquele recurso eu estou destinando para a compra desse bem material. E quando ele vai conseguindo, ele vai ficando feliz. Né? Quando vai aumentando, ele vai ficando feliz e satisfeito. Isso vai lhe dando muito mais alegria, muito mais entusiasmo. Yara e Milton, eu passei uma vez uma circunstância na minha vida, porque depois que eu saí da empresa, ela continua assistindo por um tempo. E eu desconhecia que quando você é sócio de uma empresa, empresário, você responde por ela até 5 anos depois. Né? E eu desconhecia tudo. Quando eu saí da empresa, foi, ai, que alívio. Mas mal eu sabia que eu ainda estava respondendo por ela 5 anos depois. Pois bem, um dia eu fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo disso de uma maneira mais doída. Né? Um dia eu fui ver o meu salário, né, na conta bancária, e estava lá, entrou X e saiu X, saiu tudo. Igual que aconteceu, né? Mas eu tinha certeza que estava tudo bem, né? Porque não aconteceu nada, isso é erro bancário. Fui na agência, aí eu fiquei sabendo que a Justiça do Trabalho tinha retido o dinheiro que eu tinha na conta. Nossa. Né? Digo, meu Deus, mas o que será que aconteceu? Bom, encurtando a história, eu descobri que teve um dos nossos funcionários, ele entrou na Justiça, e como a empresa já não estava mais operando, eles foram atrás dos sócios, né? E me encontraram. E, claro, isso depois eu tive que contratar com um advogado, e de fato, não sei se ainda se utiliza essa maneira, mas é uma maneira que a Justiça tem dos sócios, ou de quem tem que responder, aparecer e falar assim, olha, o que está acontecendo, né? Eu fiz isso. Bom, só que o juiz entendeu que eu tinha uma certa quantidade de possibilidade mas eu ganhava tão pouco, né? Não sobrava absolutamente nada, né, do meu salário. Digo, como que o juiz vai tirar algo de mim? Porque não sobra nada. Ok, eu reconheço. Então, perdemos a causa e a gente não se apresentou, por isso que chegou a esse fato. Mas mesmo assim, né, praticamente quase que 40%, ou talvez um pouco mais, do meu salário por 3 anos era descontado, automático. Entrava o recurso, saía o recurso. E agora, gente? Né? Se não sobrava nada, como é que eu ia fazer para me manter? Se não sobrava nada. Então, eu digo, bom, aí, claro, já estava mais por dentro da cetonomia, orava bastante, tive que orar muito para me acalmar, para ter equilíbrio. Bom, nada acontece por acaso, se isso é correto, que seja correto, a justiça dos homens, a gente tem que cumpri-la. E foi assim, 3 anos. Né? Quando chegou já na penúltima parcela, eu olhei assim para trás e pensei, nesses 3 anos não me faltou comida. Né? Claro, eu tive que suprimir várias coisas, né? Várias coisas, tive que mudar muito minha forma de vida. Mas nesses 3 anos não me faltou nada que era básico. Eu consegui visitar a minha família, nós temos o hábito de no final de ano a gente se reunir, o Natal, o Ano Novo, consegui fazer isso. Muitas coisas, como eu falei, eu tive que suprimir. Mas quando chegou na penúltima parcela, eu digo, onde que estava indo esse recurso? Porque não sobrava nada. E eu consegui fazer com que, com menos 40%, ou até mais, como eu falei, pagar o que eu tinha, que estava devendo, era uma dívida que eu tive, e esses 3 anos passaram. Né? Então, eu não estava errado na maneira de eu administrar as minhas economias? Estava. Aquela situação, por mais doída que foi, né? Claro que, num primeiro momento, eu fiquei muito chateado, tal, mas ela não me ensinou algo? Me ensinou. Né? Eu também, há muitos anos atrás, sabe o que eu fazia? Eu não declarava imposto de renda. Até que eu tinha que pagar a multa. Todo ano eu pagava a multa. Por quê? Porque eu esquecia de declarar meu imposto de renda.
Até que eu ouvi uma pessoa me falar assim, Gabriel, você não gosta de dinheiro, né? Como que eu não gosto de dinheiro? Né? Sim, porque é só você declarar. Você poderia talvez ter restituição do seu imposto de renda. Mas como você não faz na hora certa, todo ano, né, você me procura para te ajudar a pagar a fazer a declaração e você tem que pagar. Digo, essa pessoa tem razão, né? E claro, imagina como eu não gostava de dinheiro, claro que sim. Mas a minha forma estava totalmente equivocada. Então, não é somente organização. Claro que também você tem que ir cheio em aquilo que faz, talvez, com que você não se torne uma pessoa organizada, não seja uma pessoa organizada, com que você se torne displicente com as suas prioridades, com que você, talvez, abandone os seus sonhos, porque você pensa, como é que eu vou comprar uma casa própria se a minha conta bancária está zerada? A prosperidade, aproveite já que está cerrado, porque a prosperidade ela vem do nada, né? Então, aí o mestre fala assim, vem do nada. Se me permitem, eu trouxe 3 livros aqui que eu considero muito, muito importantes para quem quiser conhecer mais. Se você tem esses livros em casa, estude mais. Se você não tem, fica aqui a dica. Aqui onde que faço? Aqui, né? Aqui, né? Aqui. A chave da provisão infinita. Vivendo com plena liberdade e todos podem ter sucesso. Fique tranquilo que eu não vou usar todos eles, mas é só para mostrar. Tá? Esses 3 livros, tem muitos outros, pessoal, tem muitos outros aí da Seichonoye, mas eu tive que pegar alguns, né? Não podia trazer todos eles que falam sobre prosperidade. Mas eu vou citar um em especial, Vivendo com Plena Liberdade, aqui, parte 2. Olha que fantástico isso aqui. Se você pensa que a riqueza provém da inteligência e das habilidades humanas, eu lhe diria que uma prosperidade temporária talvez possa ser conseguida agindo-se com astúcia e espírito interesseiro. Mas a prosperidade eterna é difícil de ser conquistada por esses expedientes. O que é prosperidade eterna? É aquela que é a provisão infinita, aquilo que é a conscientização do homem filho de Deus, aquilo que faz com que aquilo que é certo aconteça na hora certa, no momento oportuno. Deus reconhece o homem como filho de Deus e o ama. Por isso, se você tiver sentimento de amor para com as pessoas, procurar saber o que a maioria dos homens busca e desejar contribuir para a felicidade deles, preste muita atenção, viu, gente? Oferecendo-lhes o que os faça felizes, esse sentimento de amor entrará em sintonia com o amor de Deus. Possibilitará a você captar a sabedoria de Deus e fará com que você produza ou revenda artigos que tornarão as pessoas realmente felizes. O que sirva de intermediário de atividades que as tornem felizes. Assim você receberá a bênção de Deus e a prosperidade virá espontaneamente. Repete a página, por favor. Perfeito. Começa na página 59, é um subcapítulo aqui que se denomina Para Você Prosperar. Continua o estudo aqui. Mas eu quero atentar aqui 2 detalhes aqui. Isso que é prosperidade. Então, se você pensava assim, vou para Seichonoye porque eu quero aprender a prosperar e ganhar dinheiro, você não está errado. Você está certo. Nesse mundo fenomênico, você precisa de recursos econômicos para expandir as suas ações, para você progredir, enfim. Você não está errado. Agora, se você pensa que a prosperidade é o recurso econômico, aí você está equivocado. Porque a prosperidade é a manifestação de amor. Esse é o ponto X da questão. Então, tudo, se você está por algum problema financeiro, ou se você não está, mas tem que rever esses conceitos, tudo que você faz com sentimento de amor, isso é prosperidade. Então, aquilo que você faz, faça com sentimento de amor. Como que eu vou fazer com sentimento de amor? Você tem que pensar assim, a tarefa que eu executo, como que eu posso beneficiar a pessoa? O que o outro espera de mim com aquilo que eu executo? Você vai pensar também, por exemplo, isso também é sentimento de amor. Qual a necessidade do meu cliente? O que ele necessita nesse momento? E dar-lhe a ele aquilo que ele está necessitando.
Talvez eu não saiba como. Aí que entra, vou estudar um pouco mais, vou fazer um curso daqui, vou me aprimorar, vou consultar pessoas que têm mais conhecimento. Né? Vou meditar, vou conversar com Deus. Vou conversar com Deus para que me dê inspiração. Se você, no seu cotidiano, no seu dia a dia, tudo faz assim, parabéns, porque você está trilhando a senda da prosperidade. Essa ação faz com que você sintonize, como diz no livro, com o amor de Deus. O amor de Deus é uma das leis mais superiores, vamos dizer assim. Não sei se é correto dizer assim, porque quando é superior, não é mais superior. É a superior. Carta Magna, É Constituição a Federal. Carta Magna, Pronto. essa é a Constituição. Perfeito, é a Constituição Federal. Né? É a lei do amor. Automaticamente, como você quer entregar ao outro o melhor de si, você vai sintonizar também com a sabedoria divina, que também faz parte dessa Carta Magna. Inevitavelmente, essa sabedoria divina, como a sintonia, ela vai te inspirar. Ela vai te... Você vai talvez pensar assim, olha, eu tive uma ideia. Mas não é que você teve uma ideia. É que você entrou em sintonia com a vontade de Deus, que diz que para aquela comunidade, para aquela pessoa, para aquele teu público, para aquele teu cliente, é necessário esse tipo de benefício. Por isso que, se você atende as pessoas com cordialidade, se você procura saber como que a pessoa está, se você entrega uma revista, por exemplo, no seu comércio, ou se você sorri para o seu cliente, se você independente mesmo que o cliente esteja buscando algo que você não é seu ramo, não é sua linha, mas se você se preocupa, eu vou te aconselhar, faz isso, faz aquilo. Se você vê que alguém está se lamentando, alguém que está sofrendo, você procura encaminhar, por exemplo, para a Seitonoye, você está atuando de acordo com a vontade divina. Atenção, se você não tem nenhum interesse no intermédio, interesseiro de como vou fazer isso, porque isso vai me dar um resultado benéfico para mim, continue assim. Agora, se você tem um interesse que eu vou agir dessa maneira porque eu quero um resultado para mim, esse querer já é um sentimento um tanto egoísta. Então, não é um sentimento tão puro assim de querer fazer o outro feliz. É o sentimento de vou te fazer feliz, mas eu quero o bônus de tudo isso. Então, aí você cai. Você sabe que uma pessoa me contou uma história de que ela viu numa reportagem. Na época, quando teve aquele tsunami no Japão, ocorreu lá que as pessoas elas ficaram perdidas ali numa situação de poder voltar para suas casas. Uhum. E uma pessoa que tinha uma loja a gente fala bentô, né, lojas de marmitex japoneses, ela viu que muitas pessoas não estavam conseguindo chegar em suas casas. Então ela reuniu o corpo de funcionários dela e falou assim, gente, olha, vamos ter que aumentar a produção aqui, porque as pessoas não vão conseguir chegar em casa. Olhando de fora, as pessoas podem entender. Sabia dela, né? Potencial aumento de de procura. Sim. Vou aumentar a oferta e vou faturar. Vou faturar. E aí ela aumentou, reuniu as pessoas e fez com que os funcionários levassem esses obentôs e issem até as pessoas que estavam ali desamparadas porque não conseguiam chegar às suas casas. E eles diziam o seguinte, entregavam o bentô para a pessoa, o marmitex, e falavam assim, olha, como até a situação deva se resolver, até lá, coma alguma coisa, então a gente preparou algo aqui para o seu benefício até que a situação se resolva. Sim. Né? E eles não estavam indo vender o bentô, eles estavam ofertando. E aí o que acontecia com as pessoas que recebiam esse amor? Falei assim, nossa, muito obrigado por se preocupar conosco. Faço questão de contribuir. Olha a inversão, Olha né? a inversão. A inversão da situação É de trabalhar a riqueza. A gente viveu a época de pandemia, muitas ideias de negócios, no sentido de ajudar mesmo. As pessoas surgiram de entrega de produtos, até da própria confecção de máscaras naquela ocasião. Tem alguns ex-alunos ali envolvidos em boas ideias nesse sentido, e ideias que nasceram de situações familiares. A avó que não poderia ir fazer compra, mas como que a minha avó vai sair de casa, não pode sair? Se tivesse tal coisa para tal serviço de entrega nessa situação, ela poderia ser atendida. Vou fazer. Sim. E daí algumas ideias foram
foram fluindo. Mas calma aí. A gente vai fazer uma pausa, deixar o Pletor respirar um pouquinho, porque agora a gente também quer expressar o nosso sentimento de amor, não é, Milton? Sim, porque como nós dissemos inicialmente, nós temos muitas mensagens que nós recebemos através do e-mail sncast@sni.org.br, onde você que nos acompanham, seja aqui no podcast, aqui no canal do YouTube, compartilha suas vivências diante dos programas que nós realizamos temáticos aqui. E hoje nós trouxemos, além das pessoas que nos mandam e-mail, algumas pessoas que fizeram comentários no canal do YouTube. E lá tem vivência, Yara. Tem vivência também. A gente tem aqui que agradecer Kazuko Kuamoto, Abelardo de Almeida, Silvana Ganzerti Pierin. Olha, nossa amiga Alejandra Marcela Borja Correa, que disse: bom dia, sou fã do SNCast, escuto todos os dias no meu trabalho, parabéns por esse formato de ensinamento. Um abraço desde Colômbia, graças. Quem mais, Milton? Mactube Helena, a Nelly Bento e a Érica Ramada, ela colocou no comentário do podcast que nós falamos sobre amizade, Yara. Olha só a vivência que ela colocou. Olá, maravilhosos filhos de Deus. Primeiramente, muito obrigada. Hoje eu estava com o coração aflito de tristeza e muito ódio por causa de uma amizade e eu não estava me sentindo bem. Essa raiva estava me fazendo muito mal. E por intuição, eu resolvi ouvir o podcast da Seichonoye e vi que tinha um tema sobre amizade. Agradeço aos conselhos e palavras maravilhosas dos preletores que me ajudaram muito a refletir sobre o que eu estava sentindo. E juntamente com o podcast da Maria Murakami sobre perdão, me fez entender que é necessário cuidar das nossas amizades e perdoar sempre. Não é uma tarefa fácil, mas os podcasts me mostraram o quanto a gente precisa se cuidar e cuidar de nossos para que possamos receber e colher amor. Muito obrigado, meus queridos, fiquei extremamente feliz e realmente temos que mudar a nossa mente para mudar o mundo. Grande abraço a todos, muito obrigado. Nossa, que legal, né? A gente também recebeu uma mensagem da Enaíse Navarro, emocionada e feliz com o episódio. A gente fica muito contente com as vivências compartilhadas. Então, se você tem a sua vivência, pode postar aí no chat pra gente, pode mandar o seu e-mail para sncast@sni.org.br. Ou, se preferir, deixa aqui as suas vivências nos comentários aqui no canal do YouTube neste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para as pessoas que queiram fazer a sua educação financeira, que, como disse o preletor Mário Gabriel, é um processo de autoconhecimento e também de vivificar cada vez mais as coisas que estão ao nosso redor, conforme já ouvimos aqui na primeira parte, né, Yara? E a gente queria falar um pouquinho sobre crenças limitantes em relação ao dinheiro, porque a gente está falando de educação financeira. E as pessoas têm, às vezes, a gente está falando de uma forma generalizada, porque a gente tem amigos que já são da Seichonoye, amigos que estão chegando agora e conhecendo o ensinamento da Seichonoye, mas, de qualquer forma, a gente tem, às vezes, uns conhecimentos prévios, do tipo, anotei aqui, dinheiro é fonte de problema, dinheiro só gera briga na família, planejar é difícil, essa o preletor já falou, né? Trabalhar muito é sofrido, mas é o único jeito de acumular dinheiro. Quem não tem dinheiro não tem nada. Tem mais algumas, né, Milton? Impossível mudar minha situação financeira, dinheiro é para gastar. E a gente trouxe no início aqui do podcast a história dos pioneiros da Seichonoye, da divulgação do ensinamento da Seichonoye do Brasil, que por causa de dinheiro, né, Sim. Veio aqui, migrou para esse país e aí mudou. Porque ele queria colocar o dinheiro ali, ó, na cara da pessoa e falar assim, ó, tá aqui Tá o aqui, dinheiro. exatamente. Né? E assim, tem esse sentimento que já vem de uma vivência anterior, de uma formação familiar, de uma crença limitante. Provavelmente seja isso, sim, né? Ou seja, a pessoa já arrasta, né? Um cenário, uma imagem, perdão, dessa relação com o dinheiro que ela não é tão correta assim. Planejar nada mais é que você olhar para o futuro e trazer esse futuro para frente e você estabelecer como que você vai alcançar esse futuro,
né? Então, planejar é uma coisa, não é tão difícil assim, né? Você vai ver que sentando um pouquinho, você imaginando as coisas que você necessita, ou que você quer alcançar em família, a nível assim, mais individual também, e você estabelecer um caminho, um roteiro, ele vai se tornar muito mais fácil. Então, por mais que seja... Geralmente, as coisas que parecem que são mais difíceis são aquelas que nos levam com mais certeza aquilo que nós desejamos. Eu conheci, não tive o prazer de conhecer, né? Mas eu li uma vez um relato que me deixou assim, bastante curioso e surpreso, né? E que ele vem a calhar com o ensinamento da Sechonoye. Bom, se trata de uma pessoa que ele se considerava alguém não tão inteligente assim, uma família carente, com muitas dificuldades, e ele queria ser médico. Então, vou pular alguns episódios, mas quando chegou a época do vestibular, ele já estava retrasado 4 anos, porque ele tinha repetido alguns anos, né? Ele pediu para os pais que ele queria fazer vestibular para a medicina. Os pais tentaram convencê-lo, não, faz outra coisa, tal. Mas não, ele queria fazer faculdade de medicina, queria ser médico. Ele teve que sair da cidade dele, do interior aqui de São Paulo, foi até o Rio de Janeiro. Ele fez vestibular em 2 faculdades, uma federal, a outra particular. Federal, dançou, passou na particular. A mais cara que tinha na cidade. É o clássico. É o clássico, né? Essa história... Se é para ser, esse é o mais caro, o mais difícil. E ele... Olha só, eu quero que a pessoa possa ir acompanhando a trajetória, a vivência dessa pessoa, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa e em qualquer situação. Ele sabia que era mais cara, mas ele passou na mais cara. Só que ele se deu conta de um detalhe. Ele não era, na faculdade, a pessoa mais pobre que tinha. Tinha outros, né? Como também pensando, o que eu vou fazer agora? Passei, o que eu faço agora? Mas ele brinca no seu relato, na sua vivência, falando que ele era o mais pobre, mas tinha outros que também. Então, ele reuniu algumas pessoas, 7 com ele, 8, que necessitavam moradia, algumas facilidades, e ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para nada, nem para pagar a faculdade, na realidade. Não tenho dinheiro para alugar nenhum lugar, nem para me manter. Meus pais não têm essa condição de me manter nessa cidade aqui. Só que eu sei cozinhar e eu sei lavar. Se vocês toparem, a gente aluga uma residência e eu lavo e cozinho para vocês o tempo necessário do curso. Medicina, 5, 6 anos, talvez, por aí. E os outros toparam. Pô, é fácil. Você acha que é fácil? Lavar, cozinhar todos os dias para 7 marmanjos, 8, ele? Não deve ter sido nada fácil. E ele fez isso. Para conseguir uma parte da bolsa da faculdade, para conseguir pagar a outra parte, ele se virava, lustrando sapatos, vendendo laranjas. Fez o curso. Prestou residência numa clínica na cidade de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Essa clínica era super endividada. Chegou ao ponto que os donos queriam fechar a clínica. Ele já era médico, já tinha melhorado a condição de vida. Ele topou, seguir avante com essa clínica. E era uma clínica que também tinha subsídio do Estado, então as pessoas podiam se atender gratuitamente. Ele foi trabalhar, era uma clínica de maternidade. Então, ele pensou assim, ele se deu conta, que as pessoas, que as gestantes iam, mas não continuavam com o pré-natal. E conversando uma com outra, falaram que essa clínica é ruim, que essa clínica é isso, que essa clínica é aquilo. Poxa, mas é gratuito. E ele falou com 1, 2, 3 médicos, um par de enfermeiros, e falaram, vamos fazer o seguinte, uma vez que elas não voltam à sua consulta, vamos nós na casa delas. Não tinha que fazer isso, não é verdade?
Ele poderia continuar tendo subsídio do Estado, recebendo do outro lado também, com quem pagasse, enfim, os planos médicos, enfim. Mas não, ele queria dar algo a mais, ele queria compensar isso de alguma maneira. E ele, então, toda vez que a gestante não retornava para fazer o seu pré-natal, ele ia até a casa delas. Eu sei que em 5 anos, né, eu me lembro que em 5 anos aquela clínica, aquele hospital, na realidade depois se tornou hospital, já estava realizando em torno de 4.000 partos por ano. 4.000? 4.000. É um bocado. Ia né? fechar. Ia fechar. E ele já era o proprietário desse hospital, agora hospital. Ele pensava assim, poxa, mas eu quero fazer muitas coisas, mas eu não consigo. Né? Ele foi imaginando o que eu posso fazer, o que eu posso dar de benefício a essas pessoas, e ele, não me lembro bem o ano, mas lá para 1980 e pouco, abriu uma empresa de assistência médica. Né? Pode você achar caro, barato, concordar ou não, mas essa empresa se chama Mil Assistência Médica, né? E que atualmente essa pessoa, o proprietário Edson Bueno, já retornou ao mundo espiritual. Quando eu li essa vivência dele, foi no ano 2000. Essa empresa faturou 43 milhões de dólares. Então, poxa vida, né? Inevitavelmente dá um nó na cabeça da gente, né? Como uma pessoa sem recursos nenhum conseguiu dar essa grande transformação na vida dele, né? E aí há um fator primordial. Ele fez o que fez, claro que administrando essa empresa, querendo progredir e prosperar também, mas estava pautado aí um princípio de ajudar, de tornar o outro feliz, de levar algo que aquela sociedade ou aquelas senhoras não tinham, ou que não confiavam. O pior que você pode ter é não ter confiança das pessoas. Né? Então, há algo muito importante que você deve pensar assim. Para que eu possa ter um diferencial, pensa assim, qual é a minha raridade? Né? O que eu faço de tão raro assim que outros não fazem? Porque se você quer destaque, você tem que fazer algo raro. Né? Senão, você vai ser mais uma pessoa neste mundo que faz as mesmas coisas que todos os demais fazem. Agora, se você quer ter um diferencial, você tem que pensar qual é a minha raridade. Parece que a gente combinou. Palavras de sabedoria, Masaharu Taniguchi. Ele diz aqui na página 171. A gente usou até como pautinha. Assim. Foi engraçado que a gente estava conversando e eu estava com palavras de sabedoria na mão. Isso é dica aí. Falei, foi assim mesmo. Eu falei, bom, a gente está aqui nesse assunto, Deus, o que o senhor manda aqui para nós? Sim. Aí abri essa página. Mesmo os empreendimentos bem-sucedidos acabarão declinando se não lhes forem acrescentados constantemente novos valores. Exatamente. Porque, sabe por quê, Yara? Porque assim, aquilo que é raro em você é aquilo que falta no outro. Né? Então, para te ajudar, algo que é raro é algo que seja difícil de imitar. Porque se aquilo que você faz, qualquer um outro faz, por que você fica se queixando, falando que não te reconheço, isso? Porque, na realidade, você faz o mesmo que todo mundo faz. Né? E que talvez está cheio de pessoas que querem fazer a mesma coisa que você faz. Então, qual é a sua raridade? Né? Aquilo é difícil de imitar? Se é difícil de imitar, porque é a sua raridade. É aquilo que só você sabe fazer. Né? Aquilo que é peculiar a você. Então, independente daquilo que você faz, pergunte a Deus. Né? Aqui no livro Vivendo com Plena Liberdade, o que ele aconselha, né? Para ter essa sintonia com o amor e com a sabedoria de Deus. A meditação Shinsokan é o melhor recurso. Melhor ferramenta que você pode encontrar a meditação Shinsokan. Pergunte a Deus, qual é a minha realidade? Né? Se você quer, assim, talvez, perguntar para Deus através de outras pessoas, pergunta para os seus amigos. O que eu faço diferente que outros não fazem? Qual é a minha peculiaridade? Você tem que ter bastante maturidade, porque você vai ouvir algumas coisas, mas se você escuta coisas que não são favoráveis, preste muita atenção, porque essa pessoa está te dando uma mega oportunidade de você sanar um mau hábito que você tenha, algo que você está fazendo, que isso está te impedindo de avançar. Então, você vai descobrir aquilo que é a sua realidade, aquilo que é difícil de imitar. Né? Você sendo uma pessoa organizada e entregando às pessoas aquilo que é raro, aquilo que satisfaz, aquilo que falta no outro, inevitavelmente você se tornará uma pessoa extremamente necessária
para este mundo. E não vai ser necessária para um ou dois. Vai ser necessária para um bocado de gente. Então, Deus coloca essas pessoas nos lugares certos. Também aí, como efeito colateral, você vai ter a recompensa de ter aquilo que é necessário para você levar avante. Quando você... olha só o que ele fala assim. Mesmo que o mundo venha a sofrer depressão econômica, seu empreendimento jamais sofrerá dificuldades. Aquele que pratica constantemente a meditação Shinsokan e é orientado pela sabedoria de Deus, percebe prontamente a mudança da demanda do mercado, produz e leva para o consumidor o que realmente ele necessita para viver uma vida feliz e, por isso, nunca conhece a depressão econômica. Nunca conhece a depressão econômica. Mas é interessante a gente pensar que, às vezes, algumas pessoas têm certa dificuldade de reconhecer a sua raridade, de reconhecer e valorizar o seu próprio mérito, talvez a gente possa falar dessa forma. O trechinho seguinte do Palavra de Sabedoria, ele fala assim: a redução do custo de produção não resulta na prosperidade do produtor. Se esse abaixar a qualidade dos produtos, ou seja, se diminuir o seu valor, tal procedimento contraria a criação de novos valores. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente não valoriza o nosso trabalho, a gente não valoriza aquilo que a gente tem de especial. E olha, eu vou falar, às vezes não é realmente nada técnico, às vezes é. Sim. Às vezes é algo da nossa formação, mas às vezes é algo do campo das relações. Uhum. Você aquela pessoa que mais sorri, aquela pessoa que é mais acolhedora, aquela pessoa que realmente sabe ouvir o outro, dá espaço para o outro falar, e isso faz a diferença, é a diferença no seu planejamento, é a diferença no seu trabalho, certo, Milton? Tanto que hoje eles falam, né, o hard skill, soft skill, né? Exatamente. O soft skill é justamente isso que a Yara trouxe, né? O quanto é importante sobre isso. Gabriel, nós estamos encaminhando aqui para o final, vamos para o eixo 3 aqui do nosso programa, da gente falar de planejamento e organização, e o que é importante, ao iniciar um planejamento financeiro, estabelecer como prioridades. Primeiro é você saber aonde você quer chegar, né? Porque você vai fazer planejamento sem você ter certeza daquilo que você quer, fica um pouquinho difícil. Então, é importante que primeiro você saiba muito bem aonde você quer chegar. Isso que você quer, faça-se essa pergunta. O quanto vai contribuir para o seu bem-estar, para o bem-estar das pessoas? Esse é um ponto fundamental. Aquilo que eu quero, ele traz benefícios a quantas pessoas? Se a resposta é unicamente para mim e os outros que se virem, tome muito cuidado, porque neste mundo somente se concretiza aquilo que é a vontade divina, aquilo que é a vontade de Deus. Mesmo que às vezes aconteçam situações desagradáveis, ruins, neste plano fenomênico, e você pensa, poxa vida, mas aquela pessoa, né, desculpa a palavra, mas um trambiqueiro e consegue se dar bem? Não, não consegue se dar bem. É se dar bem momentâneo, mas depois a consequência ela vem. E eu imagino que você não quer isso, você quer algo sustentável. Então, o que você quer? Procure em Deus, ok? Deus vai te dar a certeza. Depois disso aí... Nisso que você trouxe, né, de colocar como prioridade, de colocar Deus em primeiro lugar, em todos os aspectos, também a nossa forma do quanto a gente doa, né? Sim, exatamente. Você estava falando isso, me veio nítido na minha mente a lembrança da minha mãe, sempre eu acordar, preparar o café, ir no oratório e colocar um cafezinho ali no oratório. Sim, né? sim. Ou seja, o fruto da colheita é primeiro lugar a Deus. A Deus. E a gente tem dentro da Seichunoye a missão sagrada tudo, como isso, né? Na realidade, tudo aquilo que você faz tem que ter esse espírito de doação. Então, quando você está reverenciando alguém, você está reverenciando Deus. Quando você está tratando bem um cliente, sorrindo para ele, desejando que você tenha um excelente dia, você está fazendo isso para Deus. Na Seichunoye, nós temos um órgão que se chama Missão Sagrada, que ele tem por objetivo receber a doação das pessoas, e esse recurso, e eu agradeço demais, eu quero até olhar aqui para a câmera, porque eu quero agradecer, olhando nos olhos daqueles que são contribuintes da Missão Sagrada, porque graças à sua contribuição, que justamente o nosso setor
na América Latina, consegue desenvolver os seus trabalhos nos demais países. Não sei se era do seu conhecimento, mas parte da sua contribuição nos auxilia a desenvolver uma série de ações que têm por objetivo levar o ensinamento às demais pessoas. A Missão Sagrada tem esse propósito, criar um sustento econômico para que isso nos permita expandir o movimento. Então, eu convido quem não é ainda membro da Missão Sagrada, que se inscreva como membro da Missão Sagrada, entre no portal da Sétimo Lei, você vai ter informações para isso, ligue para a gente também, você vai ter informações para isso, você será super bem-vindo. É fantástico, porque quando a pessoa vive a sua vida com esse espírito de doação, e ela dedicação financeira, né, ações também concretas que nós fazemos, ou seja, eu divulgo uma revista, eu falo para alguém, olha, vai numa reunião da Setionoye, assiste aqui esse podcast, entra aqui no canal do YouTube da Setionoye do Brasil, também você está dentro desse espírito do que rege a Missão Sagrada. A contribuição financeira é fundamental. Tem gente que deixa ela para o fim, até não faz, porque na hora, não, mas isso aqui é prioridade, né? Coloca Exato. Por fim isso. Na minha planilha de controle econômico, o primeiro item, né, de investimento, não é gastos, tá? É investimentos, né? Tá lá, Missão Sagrada. É primeiro. Eu tenho assim por hábito, por hábito todos os anos rever as minhas metas, meus objetivos, né? E sempre dentro dessas metas e objetivos, ao longo do ano eu faço um acompanhamento de como está, às vezes se é necessário postergar algo, né? Outras vezes, não, se eu continuando assim eu vou alcançar. Eu tenho metas a médio e longo prazo, mas sempre primeiro está aquilo que eu vou oferecer a Deus. Né? Oferecer a Deus parece que é algo que eu estou me desprendendo, mas na realidade é algo que Deus já compartilhou comigo, né? E que eu faço isso público. Eu acho que faço com que isso que Deus compartilhou comigo possa também chegar às demais pessoas. Esse é a mola, é o trampolim, né? É trampolim, né? Também. Uhum. É o trampolim que faz com que você salte. Então, avançar em poucos passos na sua vida é positivo? Lógico, tudo que avança é positivo. Mas eu imagino que você não quer ir milímetro a milímetro, né? Aquilo que faz com que você, de fato, dê um grande salto na sua vida é quando você se coloca como alguém que multiplica a felicidade do outro. Então, a retribuição, a doação, em todos os aspectos, né? Você está no ônibus, você vai descer do ônibus, sorria, agradeça o motorista, o cobrador, sorria. Poxa vida, você convive com gente que constantemente, lamentavelmente, se queixam da vida. É porque está sol, porque está chovendo, porque está isso, porque está aquilo. Você é obrigado a compactuar com isso? Não, né? Mas também você não pode entrar em choque. Então, agora, com certeza você vai ter sabedoria suficiente de mostrar para a pessoa um outro aspecto, né? Uma outra forma, né? De ver, poxa vida, está quente sim, né? Mas olha que dia tão gostoso, né? Está chovendo, mas olha quantos benefícios nós temos com a chuva, né? Olha, está doendo o pé esquerdo, mas você está com o pé direito, está funcionando direitinho, então as coisas vão melhorar. Às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente somente tem a certeza que as coisas vão melhorar. Porque no mundo de Deus tudo é perfeito, tudo é completo. Então, quando você sintoniza com Deus, e esse sintonizar se dá grandemente quando você deixa os seus problemas de lado e se dá conta que neste mundo existem outras pessoas. E essas outras pessoas que também fazem parte de você, talvez estão necessitando muito mais ajuda. E uma palavra sua, um conselho seu, um aporte de determinada maneira faz com que você, quando você vai olhar para aquele problema, cadê o problema? Ele desapareceu. Alguém veio e falou assim, por que você não faz tal coisa, Milton? Né? Ou você encontra alguém, por um acaso você comenta, ou às vezes nem comenta, esse alguém fala qualquer frase e as pessoas geralmente pensam assim, por que eu não encontrei você antes? Não encontrou porque sua cabeça estava no problema, considerando o dinheiro como algo sujo, considerando o dinheiro como um problema na sua vida, ou não dando o valor verdadeiro que ele tem como algo sagrado. Então, dinheiro também é uma recompensa por tudo aquilo que você faz. Tá pouquinho, né? Poxa, o que você pode fazer mais? Mas dentro daquilo que tudo nós falamos, né?
daquilo que com esse espírito que a gente falou, você vai ver que você se tornará de fato essa pessoa extremamente fundamental. Já estamos aí no final, né? Então, novamente eu quero convidar a que você se inscreva no canal, mas não somente se inscreva no canal, mas como você pega um vídeo do canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Manda para um amigo, para um conhecido, para um desconhecido, manda para os colegas do trabalho, para o grupo de trabalho. O grupo é aquilo que a gente mais tem, né? Põe lá, fala, pessoal, aí que você vai ter vídeos, né, de diversos assuntos, inscreva-se no canal, aí você vai estar também fomentando, né, propagando, consumando a vontade de Deus, que é fazer com que mais e mais pessoas se conscientizem da sua divindade. Já que ele falou muito do nosso canal da Seite Noé do Brasil, a gente está no canal da Seite Noé do Brasil, eu vou fazer também diferente. Talvez tenha muitos amigos aqui dos países Ibero-América Latinas que acompanham muitas publicações aqui da Seite Noé do Brasil no idioma português. Não sei, caso não saibam, a Seite Noé também tem um canal em espanhol, onde são publicados aí as palestras, os ensinamentos em espanhol. Então vai lá, se inscreva no canal SNI Espanhol. Exatamente. Tá certo a pronúncia? Espanhol. Porque sem o tio. Vai lá, se inscreva no canal. Vai lá treinar o espanhol para não falar espanhol como eu tô falando aqui. Aprendendo o ensinamento da Seite Noé e o espanhol ao mesmo tempo. Tem conteúdos muito legais lá também que eles produzem semanalmente, inclusive, dentro das atividades da Seite Noé, tá bom? É isso. E agora, para fechar o programa, a gente agradece muito ao amigo preletor Mário Gabriel. Muito obrigado. E a gente vai de lição de casa, vamos? Lição de casa, vamos. Mês passado fui eu, agora eu acho que é a sua vez, Yara. Então, tá bom. Nós vamos, então, nesse mês, pensar no seguinte. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa tomar decisões, certo? Nós já falamos, não dá para fazer do mesmo jeito se eu quero algo novo da vida. O preletor já deixou aqui a dica, vale a pena escutar de novo o episódio, tomar nota e realmente fazer aí novos projetos. Pensando em novos projetos, livro Sutra Sagrada em 30 capítulos para a leitura diária. A tarefa do mês é a leitura diária, pode colocar aí nas suas tarefas da semana, de todos os dias deste mês. Oração do dia 14, palavras para criar novos projetos. Então, a ideia é você ler essa oração todos os dias, entrar em sintonia com essas palavras, para que realmente a vontade de Deus seja concretizada no seu cotidiano. Combinado assim? Combinadíssimo. Então, eu vou deixar para o pessoal ler em casa a oração. Essa está aqui bem guardadinha. Vamos fazer também durante o mês, e mês que vem a gente conta como é que foi a prática. Pode ser assim? E esperamos também as vivências de vocês aí no nosso e-mail ou aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Então, bom planejamento financeiro para vocês, que nós possamos abrir a mente, abrir o coração para novas ideias, novas formas de a gente se relacionar com as questões financeiras, né, Milton? Com toda certeza, nesse novo ano que se inicia, Yara. É isso mesmo. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 21 do podcast Vivências. Até mais. Tchau, tchau. Prepare-se para as emoções e aprendizados do curso Mulheres de Deus 2023. Presencial nas academias de todo o Brasil, com a disponibilização também de conteúdos online. Com o tema A Verdade Centrada na Vontade de Deus, mais uma vez viveremos um evento épico. O curso reflete e contempla cada uma de vocês, maravilhosas líderes que enfrentaram corajosamente os efeitos da pandemia. Tomadas pelo espírito de renascimento após tudo o que passamos, as atividades foram pensadas para que todas se fortaleçam em vivenciar a vontade de Deus, sempre pautadas na empatia, na ética e na reverência, que são marcas dessas grandiosas mulheres que atuam pela Associação Pomba Branca da Seite Noé do Brasil. O formato é inédito. Teremos um pré-evento virtual na noite da quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Um pós-evento, também virtual, será realizado no dia 15 de fevereiro,
para selar o sucesso das atividades. Ambos transmitidos pelo canal do YouTube Seichonoye, Homens e Mulheres Brasil, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Serão disponibilizados conteúdos exclusivos na plataforma AVA, com aulas inéditas e treinamentos dos departamentos e secretarias da Associação Pomba Branca, que você terá a oportunidade de acessar e rever em um só lugar. E mais, teremos rodas de conversa que encorajam e edificam, compartilhamento de vivências, planejamento envolvendo as associações locais, atividades interativas com muito aprendizado de modo lúdico, ampliando a consciência ética, uma oficina especial de artesanato e muito mais. Por tudo isso, trata-se da oportunidade de valorização da missão da mulher, de superar seus limites e viver o significado da verdade centrada na vontade de Deus em todos os âmbitos da vida cotidiana. Curso para líderes da Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil, Mulheres de Deus 2023. Academias da Amazônia, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná e Goiás, nos dias 4 e 5 de fevereiro. E Academia de Ibiúna, São Paulo, dias 11 e 12 de fevereiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 11 50 14 22 99, e-mail pombabranca@sni.org.br ou em uma regional ou associação local mais próxima de você. Unidas, sigamos fortes rumo à missão de iluminar as mulheres de todo o Brasil. Muito obrigada!